Então, né, pessoal, vamos falar sobre esse novo caso de saúde lá na China, um surto de pneumonia que tem atacado crianças, atingido principalmente crianças em idade escolar no norte da China, em algumas regiões específicas aí, mas que tem se alastrado bastante. Agora temos cidades aí com até 800 quilômetros de distância entre uma e outra e que estão passando por esse mesmo fenômeno. Então, é mais uma situação preocupante. Certamente você se lembra lá no passado que aquela doença que nos castigou bastante, nos fez ficar dentro de casa um bom tempo, surgiu mais ou menos no mês de novembro, né? E essa coisa tem feito, de fato, aí, o seu debutar na saúde chinesa também aqui nesse mês de novembro. Começou a circular essa informação no dia 21. Agora temos um pouquinho mais de informações, de notícias, mas ainda a coisa está muito nebulosa. Então vamos conversar sobre esse assunto, sobre esse tema saúde na China aí, o que isso pode implicar, o que isso pode significar para todos nós, né, para a saúde mundial. Será que vamos voltar para o fecha tudo, para aquela situação terrível da qual a gente não tem um pingo de saudade? Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes disso, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então o que está acontecendo? Tem ali nas escolas, principalmente, está tendo um surto, digamos assim, de uma doença respiratória ainda não identificada que está castigando crianças, principalmente nessa idade escolar mesmo, né? Castigando quanto? Quantos casos? A gente não sabe. O governo chinês ainda não deu essas informações, não passou dados claros, né? E também, né, a gente não sabe se tem mortos ainda. É uma coisa um pouco perigosa, sim. Os hospitais já estão sobrecarregados, essa informação já está disponível, então estamos falando de muita gente, muitos casos, né? E é um tipo aqui de infecção um pouco diferente de outras de vias respiratórias que costumam ter aí sintomas gripais, por exemplo, tosse, né? E outros sintomas mais ou menos igual do Covid-19 que aconteceu no passado. Essa pneumonia aqui, não. O que as crianças principalmente apresentam? Febre, esse é um grande sinal, e nódulos no pulmão. Depois elas passam por exames, né, para tentar diagnosticar o que é. Ao fazer radiografia do tórax, então percebe-se que elas têm nódulos nos pulmões que estão se acumulando ali por conta da ação de algum patógeno. Então, é o que se sabe até o momento. Qual doença que é, não há certeza ainda. A notícia aqui do site G1, né, diz que desde outubro, né, o norte da China tem registrado um aumento de doenças semelhante à gripe. Não esse caso específico aqui, não. Aí a coisa começa a ficar um pouco mais abrangente. Esse caso das crianças aí é um surto que surgiu assim, de repente começou a se alastrar por todo lado e ninguém sabe exatamente aí o que fazer, né? Aqui o governo aí, a Comissão Nacional de Saúde lá da China, os comunistas da área de saúde, dizem aí que estão acompanhando o diagnóstico e o tratamento das crianças com com doenças respiratórias. E a verdade é que no norte da China, nessas regiões, em Pequim está acontecendo bastante, em uma outra província que eu não me recordo agora o nome, o pessoal já está cancelando as aulas por lá por conta desse surto que está se espalhando entre as crianças de fato, né? E aí, será que estamos lidando com um novo vírus que vai se espalhar pelo mundo, mais uma vez nascido ali na China, pouco tempo depois, 3 anos depois do vírus anterior, e que vai nos castigar com aquele monte de ações estatais que não levam a lugar nenhum? Fecha tudo, economia a gente vê depois, isolamento, quarentena e coisas do tipo? Ainda é cedo para dizer. Alguns especialistas da área médica afirmam, por exemplo, que é bem provável que não se trate, esse caso das crianças aí, de um vírus, né, por conta da formação dos nódulos pulmonares. Isso tem mais a ver com a ação de bactérias, então seria uma coisa diferente do que foi no passado. Mas é muito provável, o grande ponto aqui, a grande explicação, provavelmente se resume à China em si. O efeito dessa história toda vai ficar restrito, caso seja assim, como parece que vai ser, né, a ideia principal.
a situação mais plausível é que a coisa vai ficar resumida à China mesmo. Por quê? O que estaria explicando essas crianças, esse surto de doenças respiratórias ali entre as crianças? Conforme eu mencionei agora há pouco, tem de fato um monte de doenças com semelhanças gripais no inverno chinês, né, nessa estação fria que está lá no hemisfério norte, né? Aqui é invertido, a gente está na estação quente. Aliás, no Brasil não tem nada disso, né? Com exceção do sul. O Brasil a gente tem estação quente e estação muito quente. Estamos indo para a estação muito quente, enquanto isso lá na China é o oposto, né? No hemisfério norte. Então, nessa época, é normal, é até tradicional, que doenças respiratórias proliferem mais entre a população. Então, várias doenças, inclusive a própria Covid-19, estão aumentando os casos lá na China de forma geral. Isso aí é até esperado. Agora, esse caso das crianças aí de forma específica tem uma explicação mais provável, né? Aqui tem as doenças, né, que estão tendo um aumento da sua incidência na população chinesa, a gripe Covid-19, o vírus sincicial respiratório e o Mycoplasma pneumoniae, que é uma bactéria que costuma atacar crianças, né? É uma pneumonia mais voltada aí, que atinge mais o público infantil, pacientes infantis e também jovens, né? É mais específico dessas áreas aí, talvez seja até isso. O fato é o seguinte, o que explica o surto estar acontecendo em crianças? O que explica isso é o sistema imunológico deficitário dos chineses. E isso é causado, sem dúvidas, por conta do isolamento social que durou muito mais na China do que em qualquer outro lugar no mundo. Durou até pouco tempo atrás. O mundo todo estava circulando normalmente, todo mundo vivendo a sua vida ali de boas, enquanto que lá na China havia ainda aquela coisa de infecção zero, tem que fechar tudo, apareceu um caso, tranca todo mundo em casa, uma coisa assim absurda. E o resultado prático disso é que você deprime o sistema imunológico das pessoas. O ser humano depende do contato com outros indivíduos para adquirir essa resistência, né? A gente acaba sendo contaminado por germes variados, vírus, bactérias que estão no organismo de outras pessoas aí. Isso ajuda o nosso corpo a ir se tornando mais forte, mais resistente às doenças, as infecções. E aí entra o grande problema das crianças, né? É uma fase em que o corpo delas está se desenvolvendo, não apenas a parte física exterior, né? A cognição das crianças está se desenvolvendo bastante, então esse fecha tudo, tira as crianças da escola, homeschooling, estudo à distância e tudo mais, isso aí foi uma tragédia para o desenvolvimento intelectual das crianças. Hoje já se sabe disso muito bem, os impactos, os efeitos negativos dessa brincadeira totalmente irresponsável dos estados. Mas a coisa não para por aí. Também o sistema imunológico das crianças está em franco desenvolvimento na primeira idade, nesses primeiros anos de vida. Elas precisam do contato com o meio ambiente e com outras crianças para desenvolver o seu sistema imunológico. Você sabe, você na época sua de escola, você deve ter pegado piolho de outra criança lá que não tomava banho direito, você pegou catapora na escola, sarna, sei lá, sapinho. A gente pega esse monte de doença na escola convivendo com outras crianças e isso no longo prazo, na nossa vida adulta, vai fazer toda a diferença, porque o nosso corpo já vai estar apto a lidar com um monte de doenças que são comuns na nossa vida. Então a gente passa a infância lidando com isso. A infância é tranquila, a gente não está trabalhando mesmo, a gente pode faltar à escola sem grandes problemas. É a época para a gente desenvolver a nossa imunidade e criar toda essa carga imune para lidar com doenças típicas. Então, o que explica as crianças chinesas estarem pegando uma doença que os adultos não estão pegando? É muito simples. Provavelmente é uma doença comum que circula na sociedade sempre, uma doença respiratória, é claro, mas comum, e que para a qual os adultos tinham imunidade já adquirida antes do fecha tudo, antes da pandemia, mas as crianças pequenas não. E agora que tudo foi aberto novamente, elas voltaram para a sociedade, elas não têm a menor condição de combater isso aí com tranquilidade. O sistema imunológico delas está muito fraco. O adulto já tem um sistema desenvolvido de antes, lida muito bem com essas possíveis infecções,
acaba a coisa nem desenvolvendo para um quadro mais grave, mas as crianças não, né? E aí você vê o peso, o problema aí, de fato, de você fechar todo mundo em casa, o quanto isso impacta as crianças, especialmente o desenvolvimento delas, né? O especialista aqui, que é o François Ballot, acho que é isso aí mesmo, né? Um professor lá de uma universidade de Londres, lá nos Estados Unidos, disse aí que provavelmente essa grande onda de infecções respiratórias lá na China se deve simplesmente ao primeiro inverno prolongado aí fora do confinamento que os chineses estão passando. Então é natural que isso aconteça e aí fica mais evidente, fica mais claro para todo mundo o peso negativo das decisões tomadas no passado para supostamente combater uma doença. O que essas medidas fizeram foi não resolver absolutamente nada, não combateram doença nenhuma no primeiro momento, mas causaram uma série de transtornos posteriores, acessórios, que estão dando assim um trabalho muito grande para as pessoas. As crianças estão com problemas de desenvolvimento intelectual, estão com problemas aí de desenvolvimento social, ficaram muito tempo sem contato com o coleguinha, agora tem problemas para retomar esse ímpeto aí. Aqui no Brasil a coisa já está mais avançada, mas na China certamente eles estão tendo problemas, sendo que esse é um país que já tem problemas com a juventude, com pessoas mais jovens, jovens adultos também, né, e tudo mais. E agora vem essa questão do sistema imunológico deprimido, porque se essa for realmente a explicação, pode ser um novo vírus que apareceu lá, que vazou de um laboratório, não sei, uma bactéria, mas se a explicação for realmente essa, a de que o sistema imunológico das crianças está muito enfraquecido, aí vai ser até difícil a gente mensurar na realidade qual foi o impacto das medidas estatais de confinamento e de um monte de outras coisas aí que foram cometidos contra a população mundial, principalmente a população chinesa, que foi quem sofreu por mais tempo nessa história. Mas o que você achou desse caso? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.